Você vai me julgar. Tudo bem. Eu mereço, mas antes de você decidir quem eu sou, preciso que você ouça tudo, do começo, porque eu passei 5 anos achando que sabia o que tinha acontecido e passei os últimos meses descobrindo que não sabia absolutamente nada. Meu nome é Lorenzo, tenho 42 anos, sou CEO de uma construtora com operações em 4 estados. Sou o tipo de homem que entra numa sala e as pessoas param de falar, não por carisma, por instinto de sobrevivência. Eu sempre soube usar isso. Sempre soube usar o silêncio, o peso do olhar, a precisão das palavras certas na hora certa. Achei que esse controle todo me tornava invencível, me tornava apenas um idiota bem vestido. E a prova mais dolorosa disso tem o nome de Helena. Eu a conheci numa terça-feira de agosto, que começou como qualquer outra. Reunião às 7 da manhã, almoço de trabalho, academia às 6 da tarde. Jogava tênis 3 vezes por semana. Não porque gostava, mas porque meu médico havia dito que eu precisava de algo que não fosse trabalho. E tênis era o único esporte que eu conseguia encaixar numa agenda que não respeitava fins de semana. Naquela terça, pulei a rede tentando pegar uma bola que não era minha. Literalmente. O joelho esquerdo dobrou de um jeito que não deveria dobrar. E o som que saiu de dentro da articulação foi o tipo de coisa que você ouve e instantaneamente sabe. Acabou o tênis por um bom tempo. O ortopedista me encaminhou para a fisioterapia. Me deu um papel com o endereço de uma clínica. Fui na manhã seguinte esperando encontrar a mesma coisa que sempre encontro em qualquer profissional que atende gente do meu nível. Deferência excessiva, sorriso largo demais, concordância automática. Encontrei Helena. Ela tinha 32 anos na época, cabelo castanho preso sem cerimônia, jaleco branco com o nome bordado em azul marinho, e uma expressão de quem havia decidido muito cedo na vida que não tinha paciência para perder tempo. Leu meu prontuário em silêncio, me examinou sem firulas, apertar aqui, dobrar ali, observar minha reação com aqueles olhos escuros que não perdiam nada. E então jogou a ficha na mesa com uma clareza que me desarmou completamente. Você vai precisar de 12 sessões no mínimo, 3 vezes por semana, e vai precisar fazer os exercícios em casa todos os dias, não quando der vontade. Eu disse que minha agenda era complicada. Ela disse: a articulação não negocia com sua agenda. Eu disse que tinha compromissos que não podiam ser remarcados. Ela disse: você escolhe, faz do meu jeito agora ou procura outra clínica e volta aqui daqui a 6 meses precisando de cirurgia. Não havia julgamento na voz dela. Não havia rispidez. Era simplesmente a verdade, sendo dita por alguém que não tinha o menor interesse em dourar o que não precisava ser dourado. Eu fiquei. Claro que fiquei. E nas semanas seguintes, entendi por quê. Em 40 anos de vida, ninguém havia me falado dessa forma. Com essa combinação específica de firmeza e absoluta ausência de maldade. Helena não estava me desafiando para me provocar. Ela simplesmente não tinha medo de mim. E essa era uma sensação tão estranha, tão inesperada, que eu fui voltando não apenas pelo joelho, fui voltando para descobrir o que era aquilo. No 5º encontro, eu cheguei atrasado 20 minutos. Reunião que se estendeu. Entrei me desculpando já com o celular na mão, olho na tela. Helena disse: deita na maca, guarda o celular e me dá os 20 minutos que você roubou da sessão. Eu olhei para ela. Ela me olhou de volta. Guardei o celular. No 10º encontro, eu perguntei se ela queria jantar comigo. Ela disse que não misturava pacientes com vida pessoal. Eu disse que meu joelho estava praticamente curado. Então, tecnicamente, eu estava deixando de ser paciente. Ela ficou me olhando por um momento, aquele olhar que avaliava tudo sem revelar nada, e disse: uma vez, se você chegar no horário.
Cheguei 15 minutos antes. Fiquei sentado no carro, esperando para não parecer ansioso demais. Entrei no restaurante exatamente na hora. Ela já estava lá. Chegara antes de mim. Casamos 2 anos depois. Cerimônia pequena. Eu não queria exibição, ela não queria barulho. 20 pessoas, jardim, tarde de outubro, com aquela luz que faz tudo parecer mais nítido do que é. Dona Teresa, a mãe dela, chorou desde a entrada até o fim. Helena não chorou no altar. Me olhou com aqueles olhos escuros e sérios e disse as palavras como se estivesse fazendo um contrato que entendia completamente e assinava com plena consciência. Isso me amou mais do que qualquer lágrima teria amado. Os 6 anos que vieram depois foram, e eu preciso ser honesto com você, porque essa é a parte que mais dói. Bons. Não o tipo de bom que as pessoas usam para esconder que é ruim. Bom de verdade, com conflito real, com desentendimento real, com noites em que eu chegava tarde e ela estava dormindo e eu ficava na beira da cama olhando para ela e pensando que era o homem mais afortunado e mais indigno ao mesmo tempo. Ela tinha a clínica dela, construída do zero, pacientes fiéis, equipe pequena que ela tratava com um respeito que eu, francamente, levei tempo para aprender a imitar. Eu tinha a empresa. Mundos diferentes que não se misturavam no trabalho, mas se encontravam em casa, na mesa do jantar, na forma como ela me fazia desacelerar, sem nunca me pedir isso com palavras. Era o único ser humano no planeta capaz de me tirar o celular da mão sem que eu reclamasse. Você perguntaria, então o que deu errado? E eu te responderia com a coisa mais difícil que aprendi sobre mim mesmo. O problema nunca foi o casamento. O problema morava em mim desde que eu tinha 12 anos. 12 anos. O número que mudou tudo antes de Helena existir na minha vida. Minha mãe era elegante, perfumada, presente em tudo que aparecia. Nas fotos de família, nas reuniões de escola, nos jantares que ela organizava com uma eficiência que eu admirava. Meu pai trabalhava muito, viajava bastante. O tipo de ausência que não parece ausência porque a estrutura material está toda ali. Numa tarde de quarta-feira, peguei o celular da minha mãe para ligar para o meu pai. O meu havia ficado sem bateria. A tela acendeu na conversa aberta. Eu li. Não li tudo. Não precisei. 3 mensagens foram suficientes. Não contei para ninguém. Não chorei. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava e fui para o meu quarto e fiquei sentado na cama, olhando pela janela até o jantar. Meus pais continuaram casados por mais 12 anos depois disso. A vida continuou, mas alguma coisa em mim fechou naquela tarde. Não ruidosamente, em silêncio, da forma que as coisas mais importantes acontecem. Passei a vida adulta construindo em cima daquela rachadura. Controle, previsibilidade, estrutura. Uma empresa que funcionava porque eu antecipava cada variável. Uma vida onde as surpresas eram gerenciadas antes de existirem. Helena era a única variável que eu havia aceitado sem controle, porque ela nunca tinha me dado motivo. 6 anos. Nenhum motivo. E foi exatamente isso que Renata soube explorar. Renata Campos, diretora financeira, competente com uma precisão que eu respeitava profissionalmente. Os números da empresa nunca falhavam quando passavam pelas mãos dela. Fria da forma que eu entendia como frieza. Eficiência sem ruído emocional desnecessário. Ela estava na empresa há 4 anos, quando Helena e eu completamos 6 de casamento. Trabalhávamos lado a lado em projetos grandes, viagens corporativas, reuniões que duravam até meia-noite. O tipo de proximidade que o trabalho cria e que, para mim, era simplesmente trabalho. Nunca percebi o que ela queria. Isso envergonha. Porque eu me achava tão perspicaz, tão capaz de ler pessoas e situações, e não enxerguei o que estava bem na minha frente. Helena enxergaria, se eu tivesse contado. Mas não contava nada sobre o trabalho. Achava que a protegia dessa forma. Na verdade, a isolava das informações que poderiam tê-la protegido. Renata sabia do meu trauma.
Mencionei numa viagem a São Paulo, fim de noite, cansaço baixando a guarda. Falei do meu pai, das mensagens, dos 12 anos. Ela ouviu com aquela atenção toda. Eu não entendi naquela hora que ela estava fazendo um mapa. E enquanto tudo isso fermentava em silêncio no escritório, a vida em casa caminhava para o momento mais feliz que eu jamais vivi. Helena chegou em casa numa quinta-feira com uma caixinha embrulhada em papel azul. Disse que tinha uma surpresa. Eu estava com a mente ainda na reunião de diretoria, no relatório que precisava fechar, no prazo que apertava. Ela colocou a caixa na minha frente e ficou me olhando. Abri. Dentro, 2 pares de sapatinhos minúsculos, um azul, outro azul também, levemente diferente. Eu olhei para a caixa, olhei para ela. Ela disse, com aquela voz controlada que só quebrava quando ela deixava: 2, Lorenzo. O relatório desapareceu. O prazo desapareceu. A reunião de diretoria deixou de existir. Em 40 anos de vida, construindo muros, controlando variáveis, gerenciando distância, alguma coisa dentro do peito simplesmente cedeu. Um homem que não chorava desde os 12 anos sentiu os olhos arderem e não fez nada para segurar. Abracei minha esposa. Os 2 pares de sapatinhos entre nós. 2. Gêmeos. A família que tentávamos há 1 ano. Foi o momento mais inteiro que já me senti. E foi o último, antes que tudo desmoronasse. Se você ainda está comigo, continue. O próximo capítulo vai doer. Mas você precisa saber como uma mentira bem construída consegue destruir o que parecia inquebrável. Compartilha essa história com alguém que acredita que o amor sozinho protege tudo, porque às vezes não protege. Eu vi a mudança nele antes de qualquer outra pessoa ver. É isso que ninguém te conta sobre trabalhar do lado de alguém por anos. Você aprende os padrões, aprende o ritmo, aprende quando alguma coisa mudou, mesmo quando a pessoa não disse nada, mesmo quando ela não percebe que mudou. Renata me conhecia bem demais. E isso eu entenderia tarde demais. Era o perigo real. Mas antes de chegar nela, preciso te contar sobre aquela noite. Porque aquela noite foi a última vez que eu fui completamente feliz. E eu preciso que você entenda o que foi destruído. Não só o casamento, não só a família. O que foi destruído foi aquela versão de mim que existia só quando estava com Helena. O homem que deixava o celular na mesa sem ansiedade. O homem que ria de verdade. O homem que chorou segurando 2 pares de sapatinhos minúsculos e não teve vergonha nenhuma disso. Esse homem durou pouco. E a culpa não foi só de Renata. Naquela noite, depois que Helena me mostrou os sapatinhos, a gente ficou horas acordado, não planejando, só existindo naquilo. Ela me contou como havia descoberto um enjoo que não passava, um cansaço diferente dos outros, um exame de sangue que ela pediu quase sem acreditar. E então, o ultrassom. A médica quieta demais na frente da tela, o silêncio que durou tempo suficiente para assustar. E então... Dona Helena, são 2. Ela me imitou rindo enquanto contava, a voz dela subindo naquele ponto da história, os olhos cheios d'água ao mesmo tempo. Eu ri e chorei ao mesmo tempo, Lorenzo. A médica perguntou se eu estava bem e eu não conseguia responder porque as 2 coisas estavam acontecendo juntas e eu não sabia qual das 2 deixar sair primeiro. Eu segurei a mão dela ouvindo isso. Segurei com uma firmeza que não era de força. Era de algo que não tinha nome ainda, mas que eu reconhecia no peito como a coisa mais parecida com gratidão que já havia sentido. A gente dormiu tarde. Helena adormeceu antes, a mão ainda na minha. Eu fiquei olhando para o teto por um tempo, não de ansiedade, não de insônia. Só olhando, deixando a realidade pousar devagar. 2 filhos. A clínica dela ia precisar de reorganização. A empresa ia precisar de uma estrutura diferente. Ia precisar estar mais presente. Ia precisar aprender coisas que nenhuma reunião de diretoria ensina. Não senti medo.
Senti algo que, olhando de agora, reconheço como o único momento de paz completa que já experimentei na vida adulta. Deveria ter durado mais. Nos dias seguintes eu mudei, não da forma dramática que aparece em filme. Não saí comprando berço e pintando quarto. Mudei em coisas pequenas que Helena notava e comentava com aquele sorriso que ela usava quando estava satisfeita, mas não queria inflar meu ego. Saía mais cedo do escritório. Não todos os dias. A empresa não para, mas quando conseguia, saía. Chegava em casa ainda com luz do dia, o que era raro. Encontrava Helena na clínica nos intervalos quando ela não tinha paciente. Almoçamos juntos 3 vezes numa semana, o que não acontecia desde o primeiro ano de casamento. Eu estava presente de um jeito que havia esquecido que sabia ser, e Renata viu tudo. Preciso te explicar como era o escritório para você entender o que ela enxergou. A empresa tinha 340 funcionários. A diretoria eram 6 pessoas, mais eu. Renata era a única mulher nessa mesa. Tinha chegado 4 anos antes com um currículo que eu mesmo havia avaliado. MBA em finanças, passagem por 2 multinacionais. Uma objetividade nos relatórios que era rara. Contratei sem hesitar. Ela entregava. Sempre. Números precisos, análises sem gordura, prazos cumpridos, sem drama. O tipo de profissional que você não questiona porque o resultado fala sozinho. Nas viagens corporativas, e eram frequentes, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, ela estava presente. Jantares de negócios, onde a conversa esticava até meia-noite. Voos de manhã cedo, onde a gente trabalhava no lounge do aeroporto. A intimidade do trabalho intenso. Eu havia mencionado coisas sobre mim nessas horas. Não porque queria me abrir, mas porque o cansaço baixa as defesas e, às vezes, a conversa vai para lugares que você não planejou. Mencionei meu pai uma vez, as mensagens, os 12 anos, a forma como aquilo havia me moldado. Ela ouviu, fez as perguntas certas, disse as coisas certas. Eu não percebi que estava entregando o mapa da minha destruição. Quando ela percebeu a mudança no meu comportamento, as saídas mais cedo, o telefone menos presente nas reuniões, o sorriso que aparecia sem aviso quando eu lia alguma mensagem de Helena, ela investigou com a mesma frieza que usava para fechar um balanço trimestral. Descobriu a gravidez. Não sei como exatamente. Talvez alguém da empresa tenha mencionado. Talvez ela tenha ouvido uma conversa, talvez tenha simplesmente percebido nos detalhes que uma mulher atenta percebe. O que eu sei é o que ela fez com essa informação. 2 filhos, gêmeos. Ela entendeu antes de qualquer outra pessoa o que isso significava. Não para mim, não para Helena, mas para ela. 2 filhos selavam um casamento de uma forma que um filho sozinho não selava. 2 filhos criavam raízes que não se arrancam. 2 filhos me prendiam. Nas palavras dela, muito mais tarde, quando a verdade já havia vindo à tona, de uma forma irreversível, e ela havia esperado. Não sei por quanto tempo, não sei com que esperança exata, mas havia esperado alguma coisa que 2 pares de sapatinhos enterraram de vez. Então, ela decidiu não esperar mais. Decidiu agir. Pedro Almeida trabalhava com Helena há 4 anos. Fisioterapeuta formado pela USP, especialização em ortopedia, casado com uma professora chamada Camila, pai de uma menina de 3 anos. Eu havia conhecido Pedro 2 ou 3 vezes em eventos da clínica. Aperto de mão firme, olhar direto, o tipo de homem que passa por você sem deixar impressão específica porque não tem nada de errado com ele. Era amigo de Helena da forma genuína que colegas de trabalho se tornam amigos quando passam horas lado a lado, atendendo pacientes, dividindo casos difíceis, cobrindo um ao outro em dias ruins. A esposa de Pedro havia festejado a gravidez de Helena com ela. Eram casais que se conheciam superficialmente, do tipo que se encontra em confraternizações e combina de marcar um jantar que nunca acontece. Não havia nada. Absolutamente nada. E Renata transformou o nada em tudo. Ela contratou um fotógrafo.
Não um paparazzo, não alguém da rua. Um profissional discreto com equipamento que fotografa à distância, com qualidade de resolução suficiente para convencer qualquer pessoa. Passou uma semana fotografando a rotina de Helena e Pedro, saindo da clínica juntos ao final do expediente, porque saíam no mesmo horário, porque dividiam o mesmo estacionamento, porque era completamente normal. Almoçando na mesma mesa no restaurante a 200 metros da clínica, porque o restaurante era barato, bom e próximo, e a maioria da equipe almoçava lá. Pedro segurando o braço de Helena enquanto atravessavam a rua, porque ela havia tropeçado no meio-fio, porque estava com 4 meses de gêmeos e o equilíbrio já não era o mesmo, porque ele era o colega que estava do lado e fez o que qualquer pessoa decente faz. Tiradas de ângulos específicos, enquadramentos que cortavam o contexto, expressões capturadas em momentos que isolados pareciam o que não eram. Cada foto era verdadeira. Cada foto era uma mentira. Depois das fotos, o golpe mais cirúrgico, as capturas de tela. Conversas de WhatsApp, editadas com ferramentas que qualquer pessoa com paciência e intenção encontra num tutorial de 10 minutos. Diálogos que nunca existiram, com a fonte certa, o horário verossímil, o tom casual que imita intimidade. Uma semana de trabalho. Meticulosa, fria, precisa, exatamente o padrão de trabalho que eu havia admirado nela por 4 anos, agora direcionado para destruir a mulher que eu amava. Ela me procurou numa sexta-feira à tarde. Bateu na porta do meu escritório quando todos já haviam saído. Entrou com um envelope bege na mão e uma expressão que eu havia interpretado como relutância, como o peso de quem carrega algo que não quer carregar. Sentou na cadeira do outro lado da minha mesa, sem ser convidada. Colocou o envelope na frente de mim. Eu não queria ser eu a te mostrar isso. A voz pausada, baixa. Mas você merece saber. Eu olhei para o envelope. Olhei para ela. O que é isso? Abre. Abri. As fotos saíram primeiro, 12, 15 imagens. Helena e um homem. Eu reconhecia Pedro vagamente, a figura que havia dado aperto de mão em alguma confraternização. Saindo juntos, almoçando, ele segurando o braço dela numa postura que, sem contexto, sem a calçada irregular, sem os 4 meses de barriga que mudavam o equilíbrio, parecia outra coisa completamente. Depois, as capturas de tela. Diálogos que eu li com o estômago virando. Palavras que não eram de Helena. Eu sei disso agora, sei com uma certeza que machuca mais do que a dúvida. Mas que naquele momento, com aquelas fotos na mão, com um menino de 12 anos acordando no peito do homem de 42, soaram como a confirmação do que eu sempre havia temido. Que o amor não era seguro, que eu havia baixado a guarda, que havia me permitido ser feliz demais, confiar demais, querer demais. E que o preço disso era exatamente aquele. Um envelope bege numa tarde de sexta-feira, com a vida desmoronando dentro de 12 fotografias e um punhado de mentiras digitadas por uma mulher fria o suficiente para fabricar a traição que não havia acontecido. Renata ficou sentada me observando enquanto eu lia. Não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. E o silêncio trabalhou com uma eficiência que eu havia dado para ela sem saber. Cada segundo quieto era o trauma de 1992, preenchendo o espaço com a voz do menino que havia lido as mensagens da mãe e fechado alguma coisa dentro de si que levaria décadas para alguém conseguir reabrir. Helena havia conseguido reabrir. Renata fechou de volta em menos de 5 minutos. Eu dobrei as fotos, coloquei de volta no envelope. Olhei para Renata. Disse, obrigado por me avisar. A voz saiu controlada, sempre controlada. Esse era o problema. Eu havia aprendido tão bem a controlar a superfície que não percebi o que estava acontecendo nas camadas de baixo. Não era calma. Era o menino de 12 anos tomando o controle do homem de 42. Era o trauma colocando a razão para dormir e assumindo o volante. Renata saiu. Eu fiquei no escritório por mais 1 hora, o envelope na mesa, as mãos paradas.
Não liguei para Helena. Não contratei um detetive. Não questionei as fotos, não analisei as mensagens, não procurei os metadados que qualquer profissional encontraria em 48 horas. Peguei o envelope, coloquei na pasta, saí do escritório, entrei no carro e dirigi para casa para fazer a coisa mais destrutiva e irreversível que já fiz na vida, convicto de que estava fazendo a coisa certa. Eu dirigi por 40 minutos sem ouvir nada. Não o rádio, não o trânsito, não a buzina do carro que fechei sem querer na marginal. Nada. Era aquele tipo de silêncio interno que não é paz. É o silêncio antes de uma estrutura desabar. Quando os cabos já arrebentaram, mas a ponte ainda não caiu, e existe aquele segundo suspenso onde tudo ainda parece estar de pé. Eu estava naquele segundo. E em vez de parar, em vez de respirar, em vez de fazer o que qualquer homem razoável faria, ligar para a esposa, pedir explicação, contratar alguém para verificar o que havia num envelope entregue por uma mulher que eu deveria ter questionado muito mais, eu deixei o segundo passar, deixei a ponte cair. O apartamento cheirava a alho e azeite quando entrei. Helena cozinhava quando queria pensar. Não era frequente porque a rotina não deixava espaço para isso. Mas quando acontecia, era sempre algo que levava tempo. Macarrão, risoto, molho que ficava horas na panela. A cozinha virava um lugar de processamento emocional para ela. E eu havia aprendido isso nos primeiros anos. Quando Helena cozinhava sem ter motivo prático, era porque tinha alguma coisa que ela estava digerindo internamente. Naquela noite, havia macarrão ao sugo. O cheiro estava por todo o apartamento. Tomate, manjericão, o azeite bom que ela guardava para ocasiões específicas. A mesa estava posta. 2 velas que ela havia comprado naquele fim de semana, nunca usadas até então. Um jantar que ela havia preparado com intenção. Eu entrei e não disse nada. Coloquei a pasta no rack do corredor, o envelope dentro, e fui até a cozinha. Helena estava de costas, mexendo a panela, o cabelo preso, o moletom azul que ela usava quando estava em casa e não precisava parecer nada para ninguém. 4 meses. A barriga aparecia mesmo de costas, uma curva nova na silhueta dela, que naquela semana eu havia começado a achar a coisa mais bonita que já havia visto. Naquela noite, eu mal conseguia olhar. Ela virou quando ouviu meus passos. Sorriu. O sorriso que era só meu. Não o sorriso profissional, não o sorriso social, o sorriso que ela reservava para dentro de casa. Menor, mais real. Com aquela dobra no canto esquerdo que só aparecia quando ela estava genuinamente aliviada de me ver. Você chegou no horário. Vai ter jantar quente hoje. Eu não respondi. Ela olhou mais de perto. O sorriso não sumiu de vez. Foi murchando, devagar, enquanto ela me lia com aquela precisão que eu sempre havia admirado e que naquela noite me enchia de algo que eu não sabia nomear. O que aconteceu? Eu fui até a sala, peguei o envelope da pasta, voltei para a cozinha, coloquei na mesa sem dizer nada. Helena olhou para o envelope, olhou para mim. Abre. A minha voz saiu baixa, controlada. O tipo de controle que não é força, é contenção de algo que está prestes a explodir. Ela abriu devagar. Vi as mãos dela quando tocaram as fotos. As mãos de fisioterapeuta que eu havia observado trabalhar tantas vezes, precisas e firmes, que naquele momento estavam completamente quietas, segurando imagens de uma vida que era dela, mas que havia sido recortada e remontada para parecer outra coisa. Ela olhou cada foto, não rapidamente, devagar, como alguém que está tentando entender o que está vendo. Vi o exato momento em que entendeu. Não pelo que o rosto mostrou, mas pelo que parou de mostrar. A expressão foi ficando neutra da forma que a dor faz quando é grande demais para qualquer outra coisa caber. Depois, as capturas de tela. Leu tudo. O silêncio na cozinha era pesado demais para caber no apartamento. Então colocou tudo na mesa. Olhou para mim. Isso não é real. A voz estava firme, não defensiva, firme.
A diferença era enorme e eu não estava em condições de percebê-la. Essas mensagens não existem, nunca existiram. As fotos existem, eu disse. As fotos existem porque eu e o Pedro trabalham no mesmo lugar e saímos no mesmo horário e almoçamos no mesmo restaurante porque fica a 200 metros da clínica. Ela apontou para uma das fotos, ele segurando o braço dela na calçada. Eu tropecei no meio-fio. Ele estava do lado. Isso é tudo o que aconteceu. Todo dia, Helena. Todo dia o quê? Todo dia eu trabalho com minha equipe. Todo dia eu almoço perto da clínica. Todo dia eu volto para o estacionamento depois do expediente. Isso é rotina. Isso é trabalho. Você sabe disso. Eu sei o que estou vendo. Ela respirou fundo. Quando falou de novo, a voz havia mudado. Não levantado. Mudado. Havia algo mais antigo entrando nela, mais pesado. Você está vendo o que alguém quer que você veja. Essas mensagens são falsas. Eu nunca escrevi isso. O Pedro nunca escreveu isso. Isso não aconteceu. Quem te deu esse envelope? Não respondi. Lorenzo. O nome dela na boca dela dessa forma, com esse peso. Quem te deu isso? Não importa quem deu. Importa o que tem dentro. Vi alguma coisa mudar nos olhos dela naquele momento. Não lágrimas. Helena não chorava facilmente. E quando chorava era de raiva, não de mágoa. Era outra coisa. Era o momento em que uma pessoa entende que a conversa que está tendo não é sobre o que parece ser. Que tem uma parede que ela não consegue ver, mas que está lá. E que cada palavra que ela fala está batendo nessa parede sem chegar do outro lado. Você está me dizendo que confiar em fotos de um envelope anônimo é mais razoável do que confiar em 6 anos de casamento? O envelope não era anônimo. Então, quem foi? Silêncio. Você não vai me contar. Você vai me julgar com base em evidências que não investiga, de uma fonte que não revela. Ela não estava mais me perguntando, estava constatando. Lorenzo, olha para mim. Me olha. Você acredita que eu te trairia? Realmente acredita nisso? E aí foi onde tudo desmoronou de vez dentro de mim. Porque olhei para ela. Olhei para Helena. 6 anos. A mulher que havia me tirado o celular da mão sem que eu reclamasse. Que havia me feito chegar 15 minutos antes num restaurante. Que havia me devolvido a capacidade de chorar segurando 2 pares de sapatinhos azuis. E o menino de 12 anos respondeu antes do homem de 42 conseguir abrir a boca. Eu gritei. Não era minha intenção. Ou era? Eu não sei mais distinguir o que era intenção e o que era trauma com autonomia própria. O que eu sei é que abri a boca para falar e o que saiu não foi conversa. Você me traiu, e essa desgraça na sua barriga não será meu filho, nem um, nem outro. Não vou criar filho de outro homem na minha casa. O silêncio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de algo que não volta. Helena ficou parada. Não recuou. Ficou exatamente onde estava, como se os pés houvessem enraizado no chão da cozinha. Uma das mãos foi lentamente até a barriga. Não para se proteger, para alguma outra coisa que eu não consegui nomear na hora, e que agora, olhando de onde estou, reconheço como o gesto de uma mãe colocando o corpo entre os filhos e o perigo. Eu era o perigo. O rosto dela não desmoronou. Não gritou de volta, não chorou. Ficou me olhando com uma expressão que eu havia visto apenas uma vez na vida. No consultório dela, na primeira sessão, quando eu disse que minha agenda era complicada. A expressão de quem ouviu o suficiente para tomar uma decisão. Quando falou, a voz estava baixa, controlada de um jeito que eu nunca havia conseguido, porque o controle dela não era contenção de explosão, era clareza. Desgraça. Repetiu a palavra como se estivesse virando um objeto nas mãos para examinar todos os lados. Você chamou seus filhos de desgraça? Se forem meus, são seus, sem hesitação, sem tremor. São 2, são seus,
e você os chamou de desgraça. Prove. Ela ficou me olhando por um momento que durou mais do que momentos costumam durar. E então, algo mudou. Não no rosto, não na postura, em algum lugar mais interno que eu não consigo descrever. Como se uma decisão tivesse sido tomada numa camada que palavras não alcançam. Se você é capaz de me olhar, a mim, depois de 6 anos, e chamar nossos filhos de desgraça. A voz não tremeu. Você não é o homem que eu casei. Eu não disse nada. Ela se virou. Foi até o corredor. Ouviu o guarda-roupa abrindo, o som de gavetas. Voltou com a bolsa e um casaco. Passou pela cozinha sem olhar para a panela que ainda estava no fogo. Fui até o fogão e desliguei. O único gesto útil que fiz naquela noite. Na porta, ela parou. Não virou completamente. De perfil, a mão na maçaneta, a barriga de 4 meses visível na curva do corpo. Se você investigar, vai descobrir que é mentira. As ferramentas existem, os profissionais existem, em 48 horas você tem a verdade. E tu, uma pausa. Mas eu não vou ficar aqui para convencer você da minha honra. Nunca fiz isso na minha vida e não vou começar agora. A maçaneta girou. Você me conhece, Lorenzo, ou achava que me conhecia. Se o que você viu nesse envelope pesa mais que 6 anos do que sou, então o problema nunca fui eu. A porta fechou. Não bateu. Esse era o detalhe que ficou. Uma porta que bate é raiva. Uma porta que fecha devagar é algo muito pior. É uma pessoa que tomou uma decisão tão definitiva que não precisa mais de força para executá-la. Eu fiquei na cozinha por não sei quanto tempo. O cheiro de tomate e manjericão ainda estava por todo o apartamento. O jantar que ela havia preparado com intenção, as velas que nunca foram acesas, os pratos postos para um casal que havia deixado de existir antes de sentar à mesa. O envelope estava no centro da mesa. Eu olhei para ele. Não peguei o celular para ligar para ela. Não liguei para Marcelo, meu sócio, que teria me dito em 30 segundos o que fazer com aquelas capturas de tela. Não abri o notebook para pesquisar como verificar a autenticidade de mensagens editadas. Não fiz nada disso, porque o menino de 12 anos, que havia tomado o controle naquela cozinha, não queria a verdade. Queria a confirmação da dor que já havia decidido sentir. Queria ter razão sobre o mundo, ser o lugar traiçoeiro que ele havia aprendido que era naquela tarde de quarta-feira, quando pegou o celular da mãe. Eu me sentei na cadeira da cozinha, coloquei os cotovelos na mesa e fiquei olhando para o envelope até as velas nas suas embalagens de papel, nunca acesas, se tornarem a coisa mais triste que eu já havia visto na vida. Helena foi embora e eu deixei. Essa é a verdade mais simples e mais pesada que carrego. Eu deixei. Não fui atrás. Não investigei. Não lutei pela mulher que havia me devolvido a capacidade de ser humano, pela família que tentamos construir por um ano inteiro, pelos 2 filhos que eu havia chorado de alegria ao saber que existiam. Fiquei sentado numa cozinha que cheirava a um jantar que nunca aconteceu, e no dia seguinte fui trabalhar. Você acha que a dor mais funda é aquela que você sente na hora. O golpe, o grito, a porta que fecha. Você acha que é ali, naquele momento, que o chão some. Não é. O chão some depois. Quando a vida continua sem você. Quando o mundo não para respeitar o buraco que você cavou com as próprias mãos. A dor mais funda não é o momento da queda. É descobrir, aos poucos, tudo que estava crescendo enquanto você ficou parado. E eu fiquei muito parado. Helena foi para a casa da mãe naquela mesma noite. Soube disso muito depois por caminhos que não planejei. Na época não procurei saber. Digo isso sem orgulho. Digo porque você precisa entender o tamanho do que eu fiz. E omitir essa parte seria me poupar de algo que não mereço ser poupado. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Não apareci. Digo que o trauma decidiu por mim. E isso é verdade. Mas verdade não é o mesmo que justificativa. E eu aprendi essa diferença de um jeito que deixou marca. O trauma explica o mecanismo.
não apaga o resultado. Não desfaz os 5 anos que Helena passou construindo uma vida sem mim, porque eu escolhi uma gaveta de escritório em vez de 48 horas de investigação. A empresa continuou. Reuniões, contratos, obras, relatórios. O trabalho tem essa crueldade conveniente de sempre ter algo urgente, sempre ter uma demanda que justifica você não sentar com você mesmo. Eu usei isso. Conscientemente ou não, usei. Renata continuou no escritório como se nada houvesse acontecido. Competente, precisa, pontual. E eu, que havia passado 4 anos admirando essa frieza como profissionalismo, não conseguia mais olhar para ela sem sentir algo que não era capaz de nomear ainda. Não era gratidão, não era alívio. Era uma coisa sorda e mal resolvida que eu empurrei para baixo junto com todo o resto. A casa da Dona Teresa ficava no interior de Minas. Cidade pequena, daquelas que você passa sem parar quando está indo para algum lugar maior. Rua de paralelepípedo, casas com quintal, padaria que abre às 6 da manhã e fecha quando o dono decide que o dia acabou. A casa era de pedra, construída pelo avô de Helena, no tempo em que se construía para durar. Paredes grossas que retinham o frio no verão e o calor no inverno. Janelas de madeira escura, lareira na sala que Dona Teresa acendia a partir de maio com uma ritualidade que não precisava de calendário. Tinha uma estante de madeira envelhecida ocupando a parede inteira da sala, cheia de livros que ninguém havia organizado por critério nenhum. Ficção ao lado de enciclopédia, romance ao lado de manual de culinária. O jardim na frente tinha uma roseira que florescia sem pedir licença todo mês de setembro. Eu nunca estive nessa casa. Nunca fui apresentado a ela de verdade. Dona Teresa havia vindo para São Paulo no casamento, eu a havia recebido no apartamento 2 ou 3 vezes. A casa dela era uma referência abstrata na minha vida. Um lugar que Helena mencionava com afeto e que eu havia deixado de ser geográfico para ser mítico. Foi para lá que Helena levou nossos filhos para nascer. A gravidez de gêmeos não é o que aparece nos filmes. Não é a barriga linda e o brilho nos olhos por 8 meses contínuos. É peso, é pressão. É o corpo fazendo um esforço que não foi projetado para ser fácil. É consulta a cada 2 semanas a partir do 6º mês. É repouso que não é sugestão, mas necessidade. É o risco que dobra porque são 2 e o espaço é 1. Helena fez tudo isso sem mim. Dona Teresa levava as consultas. Dona Teresa ficava acordada nas noites de cólica. Dona Teresa reorganizou o quarto de hóspedes, colocou uma cama maior, pendurou um móbile que ela mesma havia feito com linhas de crochê e contas de madeira que balançavam com o vento da janela. Fez isso sem ninguém pedir. Fez porque era necessário, e ela estava lá e eu não estava. Bernardo e Lucas nasceram numa madrugada de outubro com 7 meses, prematuros. O hospital público da cidade pequena não tinha UTI neonatal. Precisaram de transferência de urgência para a cidade maior, 40 quilômetros de ambulância numa estrada estadual, às 3 da manhã. Helena foi de maca porque a pressão não deixava. Dona Teresa foi no banco de trás da ambulância segurando a mão da filha e rezando em silêncio com a desenvoltura de quem reza a vida toda e sabe que às vezes é tudo que você pode fazer. Os 2 ficaram na incubadora por 2 semanas. 2 semanas. Helena dormia em cadeira de hospital. Aquelas cadeiras de plástico duro que não foram projetadas para ninguém dormir, mas onde as mães dormem assim mesmo, porque o corpo encontra um jeito quando o coração não tem escolha. Levantava a cada 3 horas para ordenhar e levar até as incubadoras. Aprendia o vocabulário da UTI neonatal. Saturação, apneia, ganho de peso diário, reflexo de sucção, com a mesma velocidade e precisão que havia aprendido anatomia na faculdade.
Dona Teresa ia para casa tomar banho e voltava. Ia e voltava. Todos os dias, 40 quilômetros para lá, 40 quilômetros de volta, sem reclamar uma vez. Eu estava em São Paulo fechando um contrato de 300 milhões. Bernardo saiu da incubadora primeiro. 7 dias. Era menor do que deveria ser, com aquela transparência de pele que os prematuros têm, mas gritava com uma intensidade que a enfermeira disse ser excelente sinal. Lucas ficou mais 7 dias. Pulmão direito precisou de um pouco mais de tempo para decidir que queria funcionar de forma independente. Quando saíram os dois, a enfermeira que havia acompanhado todo o processo, uma mulher de 50 e poucos anos com o tipo de cansaço que vira sabedoria, olhou para Helena enquanto ela segurava os dois ao mesmo tempo pela primeira vez e disse: "Mãe, esses meninos são xerox do pai. Olho, maxilar, expressão, tudo. Pai deve ser bonito." Helena olhou para baixo, para aqueles dois rostos minúsculos contra o peito dela, e disse: "O pai não quis saber." A enfermeira não respondeu. Não havia resposta certa. Colocou a mão no ombro de Helena por um segundo e foi embora. Dona Teresa, que estava do lado, não disse nada também. Só encostou a cabeça no ombro da filha com cuidado para não desestabilizar os bebês. E as 3 gerações ficaram assim. Avó, mãe, 2 filhos que haviam decidido ficar naquele quarto de hospital que cheirava a antisséptico e aquecimento central, com uma lareira imaginária que só existia na casa de pedra esperando por eles 40 quilômetros dali. 5 anos é tempo suficiente para uma criança aprender que o mundo tem uma forma. Aprender que algumas coisas estão sempre lá. O café da manhã, a voz da mãe, o jardim com a roseira, e que outras coisas simplesmente não estão. E que a ausência também tem uma forma, e que essa forma tem nome mesmo quando você não sabe o nome. Bernardo aprendeu a falar antes de aprender a andar, ou pelo menos foi o que Dona Teresa dizia rindo. Aos 5 anos, era impossível de calar. Uma torrente contínua de perguntas, observações, histórias que ele inventava no meio e acreditava completamente. Gargalhadas que começavam no peito e ocupavam o cômodo inteiro. Escalava tudo que tinha altura suficiente para escalar. Dormia, jogado na cama, como se o corpo não tivesse estrutura. Acordava no segundo em que a luz entrava pela janela. Lucas era o avesso. Quieto da forma que algumas crianças são quietas. Não por timidez, mas por preferência genuína, pelo silêncio, onde as coisas podem ser observadas com cuidado. Desenhava desde que conseguiu segurar um lápis, com uma concentração que fazia Dona Teresa andar na ponta dos pés para não interromper. Os cadernos se acumulavam debaixo da cama dele. Paisagens da cidade pequena, a roseira do jardim, o gato da vizinha que visitava o quintal sem ser convidado, retratos de família que Helena encontrava às vezes e dobrava com cuidado antes de guardar. Os dois eram inseparáveis, com a intensidade específica dos gêmeos, brigavam com ferocidade e se defendiam do mundo exterior com ferocidade maior ainda. Bernardo falava pelo Lucas quando o Lucas não queria falar. Lucas ficava do lado do Bernardo quando o Bernardo ia longe demais e precisava de alguém que o trouxesse de volta sem fazer barulho. Foi numa tarde de inverno, lareira acesa, Bernardo com um carrinho de plástico vermelho e Lucas com o caderno de desenho no colo que a pergunta veio. Bernardo largou o carrinho no tapete, olhou para cima com aquela expressão de quem acabou de resolver um problema importante e disse: "Mamãe, todo mundo tem pai. O Mateus tem pai, a Júlia tem pai, a professora tem pai. Cadê o nosso?" Helena estava lendo no sofá. Baixou o livro devagar. Era a pergunta que ela havia ensaiado responder desde que eles haviam nascido, que havia praticado em frente ao espelho do banheiro às 11 da noite quando os dois dormiam, que havia reformulado dezenas de vezes buscando o equilíbrio impossível entre a verdade e a proteção. "Vocês têm avó", disse ela, "e a avó vale por 10 pais.
Dona Teresa, que estava na cozinha e havia ouvido tudo, saiu com um pano de prato no ombro e uma expressão que não era bem orgulho e não era bem tristeza, mas eram as duas coisas misturadas da forma que só os avós conseguem misturar. É verdade, eu valho por 20. Bernardo considerou isso com seriedade, decidiu que era aceitável e voltou para o carrinho. Lucas não disse nada, ficou olhando para o caderno por um momento. Depois começou a desenhar. Helena foi ver o desenho mais tarde, quando os dois já dormiam. Lucas havia desenhado a família com aquela precisão de criança que não sabe que está sendo precisa. Cada pessoa identificável por algum detalhe específico. Bernardo com o cabelo em pé, que nunca ficava quieto. Dona Teresa com o avental, Helena com o cabelo preso do jeito que ela usava em casa. E ao lado do grupo, um espaço. Não esquecido, deixado. O lápis havia desviado daquele ponto com intenção, como se a mão soubesse que havia algo que deveria estar ali, mas que ela não tinha referência suficiente para desenhar. Helena dobrou o desenho. Colocou na gaveta da mesinha de cabeceira. Não dormiu bem naquela noite. Em São Paulo, o apartamento era exatamente o que sempre foi. Moderno, organizado, silencioso. O tipo de silêncio que em outra época eu havia chamado de paz e que agora reconhecia pelo nome certo. Vazio. A empresa havia crescido. 2 novos estados, um contrato federal, equipe que havia dobrado. O trabalho expandiu para preencher cada hora disponível com a eficiência de algo que não tem concorrência. Eu deixei. Preferia o relatório à meia-noite à cama vazia no escuro. Renata continuava. Competente como sempre, próxima como sempre. E eu havia construído em volta disso um muro de frieza profissional que ela não atravessava porque eu não deixava. Não havia conversado com ela além do necessário desde aquela noite. Ela havia plantado algo que havia destruído tudo, e eu havia regado com minha própria incapacidade de investigar. Nenhum de nós dois mencionava Helena. O quarto dos gêmeos nunca foi montado. A porta ficava fechada. Não trancada, só fechada, da forma que você fecha um cômodo que não quer pensar. Eu passava por ela todo dia, 2 vezes no mínimo. Nunca a abri, mas os sapatinhos estavam na gaveta do escritório. Os 2 pares, o azul e o azul levemente diferente, ainda na caixinha de papel que Helena havia embrulhado naquela tarde de quinta-feira que parecia de outro século. Eu não os joguei fora. Tive a oportunidade, limpeza do escritório, mudança de mobília, aquele momento específico em que você abre a gaveta com intenção de desocupar e encontra a coisa e fica com ela na mão decidindo. Tive esse momento 2 vezes. Nas 2 vezes coloquei de volta. Fechei a gaveta. Fui embora. Não conseguia jogar fora porque jogar fora seria admitir que era definitivo. E alguma coisa em mim, não a razão, não a coragem, nenhuma das coisas boas, alguma coisa menor e mais covarde, não queria que fosse definitivo. Então, os sapatinhos ficaram na gaveta. E os meses viraram 1 ano, e o ano virou 2. E em algum ponto que não consigo identificar com precisão, 2 anos viraram 5, e os 2 pares de sapatinhos azuis continuaram na gaveta do escritório de um homem que havia chamado seus filhos de desgraça e nunca havia pedido para ver o que havia do outro lado daquela palavra. Essa é a parte mais difícil de te contar. Não o grito, não a porta, não o envelope. Essa, os 5 anos. O silêncio de 5 anos. A escolha, porque foi uma escolha, mesmo que disfarçada de paralisia, de não atravessar o muro que eu mesmo havia construído. 2 meninos cresceram sem pai, numa casa de pedra com lareira e roseira no jardim. Aprenderam que a família tem uma forma específica e que nessa forma existe um espaço que ninguém preencheu ainda. Um deles pergunta em voz alta. O outro desenha o espaço vazio com um lápis que sabe exatamente onde parar.
E eu estava a 500 quilômetros guardando 2 pares de sapatinhos que nunca tive coragem de usar, nem de jogar fora. Tem coisas que você constrói a vida inteira achando que são sólidas. A empresa, a reputação, a narrativa que você conta para si mesmo sobre quem você é e por que faz o que faz. Você empilha tijolo em cima de tijolo, ano em cima de ano, e no final tem uma estrutura que parece inabalável. E então alguém aparece com um recibo de pagamento e derruba tudo em cima de você. Eu não esperava que fosse Marcelo, não porque eu duvidasse dele. Marcelo Fonseca era meu sócio minoritário há 9 anos. O tipo de homem que fala pouco e quando fala você para tudo para ouvir. Havíamos construído a empresa juntos desde quando era pequena demais para ter diretoria, quando éramos 2 engenheiros com um contrato e uma planilha. Ele era a única pessoa no mundo que me tratava exatamente igual, independente do tamanho do meu escritório. Não esperava porque eu havia convencido a mim mesmo que a história estava encerrada. 5 anos. O silêncio longo o suficiente para virar normalidade. A ferida longa o suficiente para virar paisagem. Você para de sentir o que vê todo dia. É um mecanismo de sobrevivência que o cérebro usa sem pedir permissão. Eu havia parado de sentir, ou achava que havia parado. O fotógrafo se chamava René Bastos. 43 anos, estúdio pequeno na zona sul de São Paulo, especializado em eventos corporativos. O tipo de profissional invisível que aparece, faz o trabalho, some. Renata havia o contratado 4 anos antes para um evento de lançamento da empresa. Trabalho limpo, entrega rápida, sem problema nenhum. Por isso ela voltou a ele quando precisou de alguém para outro trabalho. O trabalho de Helena. O erro que Renata cometeu, o único erro numa operação que havia sido meticulosa em tudo o mais, foi contratar o mesmo profissional para contextos demais. René havia fotografado 3 eventos da empresa depois daquele primeiro. Havia se tornado uma espécie de fotógrafo oficial informal, o nome que a assistente ligava quando precisava de cobertura rápida. Quando Renata o contratou de novo, 2 anos atrás, para um evento de confraternização do setor financeiro, ele havia ido. Havia feito o trabalho. E na entrega das fotos, num momento de conversa casual com a equipe, o tipo de papo de corredor que não foi planejado e que ninguém monitora, havia mencionado o trabalho anterior. Não com detalhes, não com nomes. Apenas a referência vaga de alguém que faz muita coisa diferente e comenta sem pensar. Já fiz uns trabalhos mais inusitados para essa empresa. Uma vez me pediram umas fotos de acompanhamento, sabe? Tipo seguir uma pessoa. Não é minha especialidade, mas o dinheiro era bom. A pessoa que ouviu era Cristina, analista do departamento financeiro, que havia achado estranho o suficiente para comentar com a colega de mesa. A colega de mesa havia comentado com o namorado no jantar. O namorado jogava futebol aos sábados com Décio, assistente de Marcelo. Informação viaja por caminhos que ninguém projeta. Essa levou 3 meses para chegar onde chegou. Mas chegou. Marcelo me procurou numa manhã de terça-feira. Não agendou pelo sistema, não passou pela assistente, bateu na porta do meu escritório diretamente, o que nunca fazia. Entrou, fechou a porta, ficou de pé. Eu levantei os olhos do relatório. Marcelo, preciso te mostrar uma coisa. Sem preâmbulo, sem preparo, do jeito dele, sentou na cadeira do outro lado da mesa. Colocou uma pasta fina na minha frente. Não disse nada enquanto eu abria. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era um recibo de pagamento, transferência bancária, valor considerável, beneficiário René Bastos fotografia, ordenante uma conta que eu levei alguns segundos para reconhecer. Conta pessoal de Renata. Data, 5 anos e 2 meses atrás. O segundo era uma declaração escrita.
René Bastos, qualificação completa, descrevendo o trabalho que havia sido encomendado. Acompanhamento fotográfico de uma mulher identificada pelo endereço da clínica durante uma semana, sem contato, sem identificação, entrega do material em envelope físico, sem explicação de finalidade, pagamento adiantado em espécie mais transferência. O terceiro era uma captura de conversa. O próprio René, pelo WhatsApp, respondendo às perguntas de Marcelo com a desenvoltura de quem não sabe exatamente o que estava ajudando a construir na época e que agora, com distância, consegue ver o contorno completo. Eu li tudo. Li 2 vezes. Coloquei os documentos na mesa com cuidado. Como você chegou nisso? A voz saiu igual a sempre, controlada. Eu odiava isso de mim naquele momento. A capacidade de soar estável quando estava desmoronando. Marcelo me contou o caminho. O fotógrafo, o comentário, a cadeia de pessoas, a investigação discreta que ele havia conduzido por conta própria nas últimas 3 semanas, sem me dizer nada. Queria ter certeza antes de chegar até você. Não queria trazer suspeita. Queria trazer prova. Eu olhei para a pasta. Você confrontou ela? Sim, negou tudo. Mas quando mostrei os recibos, parou de negar e partiu para a ameaça. Marcelo não mudou a expressão. Disse que se eu contasse para você, ela destruiria a empresa, que tinha acesso a contratos, a informações sensíveis. E você veio assim mesmo. Vim assim mesmo. Silêncio. O ar-condicionado do escritório fazia o barulho branco que eu havia aprendido a não ouvir mais e que naquele momento ouvia com uma nitidez irritante. As fotos eram fabricadas, eu disse. Não perguntei. Era a conclusão que os documentos empurravam, mas havia algo em mim que precisava ouvir a frase em voz alta para entender que era real. As fotos eram rotina profissional, fotografada com enquadramento intencional. As mensagens eram edição. Existem aplicativos que fazem isso em minutos. Qualquer perito grafotécnico confirmaria em 24 horas. Uma pausa curta. Lorenzo. Não havia nenhum hotel, nenhum encontro fora do expediente, nenhuma evidência de nada, além de 2 colegas que trabalhavam no mesmo lugar. Mandei Marcelo embora. Não com rispidez, com o único argumento que eu tinha. Precisava ficar sozinho com aquilo. Ele foi sem questionar, que era o motivo pelo qual eu o respeitava mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Fiquei no escritório olhando para a pasta por um tempo que não consegui medir. O relógio na parede marcava. O trânsito lá embaixo existia. A cidade continuava com a indiferença que as cidades têm pela dor individual. Nada disso chegava até mim. A pasta estava aberta. Os documentos estavam ali. A transferência bancária com a data de 5 anos e 2 meses atrás. 2 semanas antes daquela sexta-feira em que Renata havia entrado no meu escritório com um envelope bege e uma expressão ensaiada de relutância. Eu abri a gaveta do escritório. Os 2 pares de sapatinhos estavam lá. O azul e o azul, levemente diferente. A caixinha de papel que Helena havia embrulhado naquela tarde de quinta-feira. Peguei a caixa. Segurei com as 2 mãos como se tivesse peso. Não tinha. Era leve demais. Era o objeto mais leve que eu já havia segurado com tanta dificuldade. 2 pares, 2 filhos, que eu havia chamado de desgraça, que eu havia deixado nascer sem mim, que estavam crescendo numa cidade que eu nunca havia visitado, numa casa de pedra que eu nunca havia entrado, com uma avó que valia por 20 pais, segundo ela mesma, e que valia porque eu havia deixado o espaço completamente vazio para ela preencher. Coloquei a caixinha na mesa ao lado da pasta. As 2 provas juntas, a prova da armação e a prova do que havia sido destruído pela armação. Uma me dizia que Helena era inocente. A outra me dizia que eu já sabia, em algum lugar, que ela sempre havia sido. Por que você não guarda por 5 anos os sapatinhos de filhos que acredita não serem seus? Eu havia guardado porque nunca acreditei de verdade.
Havia usado a dor do menino de 12 anos como desculpa para não ter que admitir que havia destruído a coisa mais real que eu já havia tido por medo de perdê-la. A ironia tinha o tamanho de uma vida inteira. Liguei para um detetive particular naquela tarde, não para investigar Helena. Essa parte da frase era importante para mim na hora, como se a distinção me tornasse menos culpado de algo. Para investigar Renata, para ter o dossiê completo, a confirmação independente, a documentação que transformava suspeita em certeza absoluta. Em 48 horas, o material chegou. Completo, detalhado, com o rigor técnico que Marcelo havia mencionado. Perito grafotécnico, que confirmou edição nas capturas de tela, análise dos metadados das fotos que comprovava ângulos e distâncias inconsistentes com qualquer tipo de intimidade, rastreamento financeiro que conectava 3 pagamentos a René Bastos ao longo de um mês. A armação estava documentada com a mesma precisão com que havia sido construída. Eu li o dossiê do detetive numa noite, linha por linha, sem pular, sem procurar saída. Deixei cada dado pousar com o peso que tinha. E o peso era considerável, porque cada confirmação era simultaneamente a absolvição de Helena e a condenação de mim mesmo. Porque eu poderia ter feito isso 5 anos antes. 48 horas. Era o que havia entre o envelope bege e a verdade. 48 horas que eu havia escolhido não usar, convicto de que estava sendo o homem traído, quando na verdade era o homem que havia traído. Não com outra pessoa, mas com a desconfiança que havia escolhido quando deveria ter escolhido a investigação. Helena havia me dito, se investigar, vai ver que é mentira. Eu não investiguei. Chamei Renata no escritório na manhã seguinte. Coloquei o dossiê do detetive na mesa ao lado dos recibos que Marcelo havia trazido. Não precisei dizer nada. Ela olhou para o material e soube exatamente o que era. Tentou falar. Eu deixei. Disse que havia feito por amor. Disse que Helena não me merecia. Disse que havia esperado anos, que me conhecia melhor do que eu me conhecia, que sabia o que eu precisava e que Helena nunca seria capaz de dar. Ouvi tudo, sem interromper, porque eu precisava ouvir. Não para entender ela, mas para entender o tamanho do que havia acontecido. Para ouvir com meus próprios ouvidos a confissão do mecanismo que havia destruído minha família e ver com clareza que 5 anos de distância me davam o quanto eu havia cooperado. Quando ela terminou, eu disse, você não me ama. Amor não fabrica dossiê para destruir uma mulher inocente. Você quis me possuir e para isso usou a única ferida que eu havia sido idiota o suficiente para te mostrar. Renata ficou me olhando. Sai da minha empresa. Hoje, RH vai cuidar dos trâmites. Uma pausa. E se tentar usar qualquer informação que tenha como ameaça, o dossiê completo vai para o jurídico e depois para a imprensa. Você decide. Ela saiu sem responder. Eu fiquei no escritório olhando pela janela para o skyline de São Paulo, que havia construído a vida admirando. 340 funcionários, 4 estados, contratos que outros sonhavam em assinar. E 2 crianças de 5 anos numa cidade do interior que eu nunca havia visitado, que tinham os meus olhos e um espaço vazio nos desenhos onde o pai deveria estar. A cidade lá embaixo continuava igual. Eu não. Eu nunca fui homem de hesitar. Toda a vida construída em cima disso, decisão rápida, execução precisa, sem espaço para dúvida paralisar o que precisa ser feito. Nas reuniões de diretoria, eu era o que cortava o nó quando todo mundo ficava circulando em volta. Na obra, era o que batia o martelo quando o projeto precisava avançar. A hesitação sempre me pareceu fraqueza disfarçada de prudência. Então, por que fiquei 3 dias parado depois de demitir Renata? Porque dessa vez, o que estava na frente de mim não era um contrato, não era uma decisão de negócio, não era um problema com solução técnica.
Era uma mulher que eu havia destruído injustamente e 2 filhos que não sabiam meu nome. E pela primeira vez na vida, a velocidade que eu havia confundido com coragem revelou o que sempre foi: fuga para frente. Movimento para não ter que ficar parado com o próprio peso. Dessa vez, fiquei parado. Deixei o peso pousar. Foi o mais pesado que já sustentei. O detetive me deu o endereço sem fazer perguntas. Cidade pequena no interior de Minas. Nome que eu havia ouvido Helena mencionar sem nunca ter prestado atenção suficiente. Digitei no GPS e a rota apareceu. 512 quilômetros, 5 horas, dependendo do trânsito na saída de São Paulo. Saí numa quinta-feira ao meio-dia. Não liguei para Helena. Não mandei mensagem. Não pedi permissão. Não porque não achasse que devia, mas porque eu sabia que ela poderia dizer não, e eu precisava pelo menos ver. Precisava chegar até aquela cidade e entender o que havia crescido no espaço que eu havia deixado vazio. A estrada por Minas tem aquela qualidade específica de interior. O asfalto que melhora e piora sem aviso, as cidades que aparecem e somem, as placas de fazenda com nomes que alguém escolheu com afeto. Eu dirigia em silêncio a maior parte do caminho. Sem música, sem podcast, sem a distração que eu normalmente usava para ocupar o espaço onde os pensamentos incômodos vivem. Deixei os pensamentos incômodos existirem. Era o mínimo. Cheguei ao entardecer. A luz de Minas nessa hora tem uma cor que São Paulo não tem, mais dourada, mais horizontal, o tipo de luz que faz as coisas parecerem mais antigas do que são. A cidade era exatamente o que eu havia imaginado de uma cidade que Helena escolheria para reconstruir a vida. Calçada de paralelepípedo, praça central com coreto, padaria na esquina com o nome da família pintado na fachada. Parei numa farmácia e perguntei pela clínica de fisioterapia. O farmacêutico, 50 e poucos anos, avental azul, o tipo de homem que conhece todo mundo pelo nome, disse o endereço de memória e acrescentou sem eu pedir: a Helena é ótima profissional. Tratou o meu joelho ano passado. Eu disse obrigado e saí antes que ele pudesse fazer a pergunta que estava claramente formulando no rosto. A clínica estava fechada naquele horário. Placa simples na fachada, janela com persiana baixada, uma planta na entrada que estava bem cuidada. Pequena, menor que a de São Paulo, mas com aquela ordem específica de quem construiu com intenção e não com pressa. Peguei o endereço da casa. O detetive havia incluído. Eu havia pedido apenas o endereço. Não vigilância, não fotos, não nenhum dos instrumentos que Renata havia usado. Só o endereço, só o suficiente para chegar. A casa de pedra era exatamente o que o nome prometia. Parei o carro do outro lado da rua. O motor ainda ligado, as mãos no volante, o GPS dizendo que havia chegado ao destino com uma indiferença que contrastava com tudo que eu sentia. Paredes de pedra escura, janelas de madeira com a tinta levemente descascada nas bordas, não por abandono, mas pelo tempo que passa em coisas que existem de verdade. Jardim na frente com uma roseira que havia florescido fora de época, ou talvez estivesse sempre em flor. Eu não entendia de roseiras. Uma luz quente vindo de dentro, a luz específica de uma sala habitada no fim da tarde, e então vi pela janela da sala 2 meninos no tapete em frente à lareira, um de costas, gesticulando enquanto falava para ninguém em específico ou para todo mundo ao mesmo tempo, os braços se movendo com aquela energia que não cabe no corpo e transborda pelos membros. O outro de frente, curvado sobre alguma coisa no colo, um caderno, eu perceberia depois, com a concentração fechada de quem está num lugar que os outros não acessam. Cabelo castanho claro, a cor de Helena. Mas então o que estava de frente levantou os olhos do caderno por um segundo. Talvez o irmão tivesse dito alguma coisa, talvez fosse instinto. E eu vi o rosto, os meus olhos, verdes. O verde específico que eu havia herdado de um avô que nunca conheci e que havia passado a vida sendo comentado em reunião
em jantar, em qualquer contexto onde as pessoas precisam de algo para dizer. O verde que eu havia achado irrelevante até aquele momento, porque olhos são olhos, e eu nunca havia parado para pensar no que significava passá-los adiante. Agora eu parava. Agora eu pensava. O maxilar, a linha do rosto, a expressão séria de quem observa, que era minha, que havia sido minha desde que eu tinha memória de mim mesmo, que minha mãe chamava de carrancudo, e que Helena havia chamado uma vez de a cara de alguém que pensa demais e sente mais ainda. Dois rostos, os dois. A enfermeira havia dito, xerox do pai. E eu, que havia passado 5 anos me convencendo de que a dúvida era razoável, estava olhando pela janela para 2 meninos de 5 anos que não poderiam ser mais filhos meus se houvessem sido feitos por encomenda. A biologia havia feito o trabalho que eu havia me recusado a fazer. Havia colocado a prova no mundo antes que eu tivesse coragem de pedi-la. Helena entrou na sala. Moletom azul. O mesmo azul do moletom de casa que ela sempre havia usado. Ou talvez outro. Talvez eu estivesse projetando. Cabelo preso com aquele descuido específico de quem não está pensando no cabelo porque está pensando em outras coisas. Ela se moveu pela sala com a desenvoltura de quem conhece cada centímetro do espaço, desviando do carrinho de plástico que estava no caminho sem precisar olhar para ele. Sentou no tapete entre os 2 meninos. O que gesticulava? Bernardo, eu soube depois, o nome que ela havia escolhido, parou de gesticular e escalou no colo dela com a familiaridade absoluta de quem nunca precisou pedir permissão para o colo da mãe. Ela o recebeu sem interromper o que estava fazendo, o braço fechando em volta dele com o automatismo de 5 anos de prática. O quieto, Lucas, encostou a cabeça no braço dela sem tirar os olhos do caderno. Um gesto pequeno, o menor dos gestos. E pela forma como ela inclinava levemente o corpo na direção dele sem perceber, pela forma como os 3 se ajustavam um ao outro como peças que encontraram o encaixe, eu entendi o que havia construído naquela casa sem mim. Não uma família incompleta, uma família inteira, com a forma que havia encontrado, com os contornos que o tempo e a necessidade e o amor de Dona Teresa e a dignidade de Helena haviam definido, completa dentro da incompletude que eu havia criado. Funcionando dentro do espaço que eu havia deixado vazio, não porque o vazio não doesse, mas porque Helena havia aprendido, ou sempre havia sabido, que você não espera pelo que não vem. Você constrói com o que tem. Eles tinham muito. Eu estava do lado de fora no escuro, com o motor desligado e as mãos que haviam parado de fazer sentido no volante. Não bati na porta. Precisava que você soubesse disso. Não bati porque não conseguia, e não conseguia não por falta de coragem no sentido comum da palavra. Havia algo mais específico me prendendo no carro, a consciência exata do que eu representava naquela cena. Aquela janela iluminada era um mundo que havia se organizado completamente na minha ausência. Entrar nela sem aviso, sem permissão, sem nenhum preparo, seria repetir em outra escala o mesmo erro que havia cometido 5 anos antes. Aparecer com a minha versão da história sem perguntar se havia espaço para ela. Desta vez, eu ia perguntar, mas não naquela noite. Naquela noite, fiquei no carro até a luz da sala diminuir. As crianças indo dormir, eu imaginava, Dona Teresa aparecendo brevemente na janela da cozinha antes de sumir. Helena ficando sozinha por um momento no sofá antes de apagar a última luz. Quando a casa escureceu, eu ainda fiquei por mais um tempo, no escuro da rua, com a roseira que eu mal conseguia ver e o cheiro de Minas à noite, que era diferente do cheiro de São Paulo, de um jeito que eu não conseguia descrever, mas que reconhecia como o cheiro de uma vida que não havia vivido. Depois botei o carro em movimento e fui até a pousada que o detetive havia mencionado existir na cidade. R$ 40 a diária, café da manhã incluso, proprietária que perguntou se eu estava de passagem ou ficava mais dias.
Mais dias, eu disse. Ela me deu a chave sem fazer mais perguntas. Eu subi para o quarto, sentei na beira da cama e pela primeira vez em 5 anos, pela primeira vez desde que eu tinha 12 anos, e encontrei as mensagens e fechei alguma coisa dentro de mim que levou décadas para alguém conseguir reabrir, chorei de verdade. Não o choro contido que escapa num momento de fraqueza. O outro. O que começa no peito e sobe e não pede licença e não tem vergonha e não termina no tempo que você gostaria que terminasse. Chorei pelo menino que havia encontrado as mensagens da mãe e decidido que o mundo era um lugar que não merecia confiança. Chorei pelos 6 anos de casamento que haviam sido reais e que eu havia destruído com 48 horas que não havia tido coragem de usar. Chorei pelos 2 pares de sapatinhos na gaveta e pelos 2 meninos no tapete em frente à lareira e pelo espaço vazio nos desenhos de um menino quieto que ainda não sabia meu nome. Chorei por tudo que havia deixado crescer sem mim. E quando terminou, porque termina, sempre termina, mesmo que demore, limpei o rosto, deitei na cama de pousada de R$ 40 e olhei para o teto até o sono vir. Amanhã eu ia precisar de uma coragem diferente de todas as que já havia precisado. Não a coragem de decidir rápido, a coragem de ficar parado e deixar a outra pessoa decidir o ritmo, a coragem de merecer. Eu não fui embora. Sei que ela esperava que eu fosse. Conheço Helena o suficiente. Ou conhecia ou estava reaprendendo, a linha entre as duas coisas ainda não estava clara, para saber que ela havia calculado essa probabilidade, que o homem que havia chegado sem aviso numa cidade que não era a dele, visto o que havia visto pela janela, sentido o peso do que havia feito, e na manhã seguinte estaria de volta para São Paulo, com a consciência aliviada pelo esforço da viagem. Eu já fui esse homem. O que faz o gesto e some antes de ter que sustentar o que o gesto prometeu. Não fui mais. A clínica abria às 8. Eu estava na calçada às 7h45. Café da pousada ainda no estômago. O frio de Minas na manhã cortando diferente do frio de São Paulo. A recepcionista chegou primeiro. Jovem, jaleco verde, olhou para mim com a curiosidade discreta de cidade pequena, onde rostos novos têm prazo de identificação curto. Perguntei se Helena estava. Disse que chegava às 8h30. Perguntei se podia esperar. Ela disse que sim, com um tom que perguntava quem eu era, sem perguntar em voz alta. Sentei na cadeira da sala de espera. Cadeira de plástico, revista de 3 meses atrás em cima da mesa, um vaso com planta que estava bem cuidada. O mesmo cuidado da planta na entrada. O mesmo cuidado de Helena com tudo que ela decidia que era seu. Eu havia esquecido esse detalhe. Ou não havia esquecido. Havia guardado num lugar que não visitava. Ela entrou às 8h26. Eu estava olhando para o chão quando a porta abriu e levantei os olhos no exato momento em que ela me viu. 5 anos. O rosto havia mudado da forma que todos os rostos mudam. Não piora, só aprofunda. As linhas que existiam ficaram mais definidas. Os olhos escuros estavam iguais, aquele olhar que avaliava tudo sem revelar nada. O mesmo olhar da primeira sessão de fisioterapia que havia me desarmado numa terça-feira de agosto, que parecia de outro século. Ficamos nos olhando por um segundo que durou mais do que segundos costumam durar. Então, ela disse, "O que você está fazendo aqui?" A voz estava controlada. Gelada com a precisão de algo que foi construído. Não era a frieza natural dela. Era a frieza de uma mulher que havia tido 5 anos para decidir exatamente como seria esse momento se ele chegasse. "Eu sei a verdade", disse. "Sobre as fotos, sobre a Renata, sobre tudo." Ela não respondeu imediatamente. Olhou para a recepcionista que fingiu com competência que estava olhando para o computador. Fez um gesto com a cabeça, indicando o corredor. Eu segui. A sala dela era pequena,
Maca, armário de materiais, mesa com prontuários, a mesma planta de folha larga que ela havia sempre colocado em consultório, porque dizia que plantas deixavam o ambiente menos clínico. Ela ficou de pé. Não me ofereceu cadeira. Eu fiquei de pé também. Quanto tempo você levou para descobrir? A voz ainda controlada. 5 anos. 5 anos, repetiu. Não como pergunta, como quem coloca um objeto na mesa para examinar o peso. Eu te disse naquela noite, se investigar, vai ver que é mentira. Essas foram as minhas palavras, e você levou 5 anos. Eu sei, você sabe. Um passo. Só um, mas o suficiente para mudar a geometria do espaço entre nós. Eu pari gêmeo sozinha, Lorenzo, num hospital público, com 7 meses, prematuros. Você sabe o que significa prematuro de 7 meses? 2 semanas de UTI neonatal. Eu achei que ia perder os 2. Fiquei sentada em cadeira de plástico duro por 14 dias, acordando de 3 em 3 horas, e o único homem que deveria estar do lado estava em São Paulo, porque não teve 48 horas de coragem. Não havia onde me esconder nessa frase. Não tentei. Onde você estava? A pergunta não era retórica. Era a mais direta que alguém já me fez. Simples, limpa, sem saída. Em nenhum lugar. A única resposta honesta. Ela ficou me olhando. E então, algo no rosto mudou. Não amoleceu. Não endureceu. Atravessou alguma camada. A pior parte não é que você acreditou em fotos falsas. Homens assustados acreditam em coisas que não deveriam. Eu entendo o mecanismo. Eu conheço trauma. Eu passei anos estudando como o corpo e a mente reagem ao medo. Uma pausa. A pior parte é que você me conhecia há 6 anos. 6 anos, Lorenzo. E mesmo assim, escolheu um envelope de uma mulher que conhecia há 4, em vez de olhar para mim e perguntar: isso não é erro. Isso é uma escolha sobre em quem você decidiu confiar quando foi difícil. A frase pousou com o peso que tinha. Eu não me defendi, porque ela estava certa, e a diferença entre erro e escolha era a diferença entre o que eu havia passado 5 anos dizendo a mim mesmo e o que havia de verdade acontecido. O trauma do meu pai. Não coloca no seu pai. Não era raiva, era precisão. Seu pai foi traído de verdade. Ele tinha razão sobre o que sentiu. Você não tinha, e mesmo sem ter razão, mesmo com a ferida errada no lugar errado, você destruiu mais do que o que foi destruído com ele. Uma pausa mais longa. Pelo menos ele destruiu em cima de algo real. Silêncio. Aceitei o golpe porque era o golpe certo. Quando ela falou de novo, a voz havia mudado de camada. Ainda firme. Helena nunca perderia isso, mas com algo diferente embaixo. Algo que custava mais. Os meninos perguntam por você, não por nome. Eles não sabem seu nome. Perguntam por que não tem pai. Bernardo pergunta em voz alta, porque é assim que ele processa tudo. Lucas não pergunta. Desenha. Uma pausa. Em cada desenho da família tem um espaço vazio ao lado. Ele deixa o lápis desviar daquele ponto. 5 anos de cadernos com espaço vazio. Alguma coisa no peito fez o que eu não conseguia nomear. Eu nunca falei mal de você para eles. Poderia. Tive motivo suficiente para uma vida inteira. Mas não fiz, porque eles não precisam carregar o que é meu para carregar. A raiva é minha. A mágoa é minha. Eles não devem nada disso. Eu vi eles ontem, disse, pela janela, na lareira. Ela não demonstrou surpresa. Talvez já soubesse. Cidade pequena, rostos novos. Alguém havia comentado alguma coisa com alguém. E são iguais a mim. São. Sem hesitação. Cada vez que olho para o Lucas, vejo sua testa franzida quando você pensava. Cada vez que o Bernardo ri, vejo sua gargalhada quando você esquecia de ser sério. Uma pausa que custou alguma coisa para ela. E mesmo assim os amo inteiros, porque eles não são você, são melhores,
São o que você poderia ter sido se tivesse escolhido diferente naquela noite. Essa foi a frase que levou mais tempo para descer. Eu não vim pedir para voltar, disse quando consegui. Não tenho esse direito e eu sei. Vim pedir para existir na vida deles, de alguma forma. No ritmo que você definir, nas condições que você colocar. Vim pedir o que sobrou para mim pedir. Helena ficou me olhando por um momento longo. Naquele olhar havia 5 anos de construção solitária, 2 semanas de UTI neonatal, cada desenho com espaço vazio, cada pergunta do Bernardo respondida com dignidade, cada noite em que ela havia olhado para 2 rostos com meus olhos e escolhido amar sem amargura. Isso não depende só de mim, disse por fim. Depende deles, e eles são pequenos demais para decidir agora. Então depende do tempo. E depende de você provar, com presença, que é diferente do homem que chamou seus filhos de desgraça numa cozinha que cheirava a jantar que eu tinha feito para nós 2. Não disse sim, não disse não. Disse o que era, a única resposta honesta que existia, que a porta não estava aberta, estava entornada, e que o que eu fizesse com isso era inteiramente por minha conta. Saí da clínica na luz da manhã de Minas. A roseira da casa de pedra estava a 3 quarteirões dali. Os meninos estavam na escola. Eu havia calculado isso sem perceber. O horário de uma manhã de semana, numa cidade pequena. Tinha trabalho a fazer. Não do tipo que eu entendia. Do tipo que leva tempo e não tem relatório no final e não tem prazo e não tem como saber se está dando certo até dar. Fui até a pousada. Liguei para Marcelo. Preciso trabalhar remoto por um tempo. Ele ficou quieto por 2 segundos. Quanto tempo? Não sei ainda. Outro silêncio. Então, tá bom. Cuida do que precisa cuidar. Era tudo o que eu precisava ouvir. Aluguei uma casa na mesma semana. Pequena. 2 quartos. Cozinha que cabia 2 pessoas, se nenhuma das 2 gesticulasse muito. Quintal nos fundos com grama que precisava de corte. O oposto do apartamento em São Paulo em tudo. No tamanho, no silêncio diferente, na forma como as paredes pareciam ter história em vez de acabamento. A proprietária era uma senhora que alugava há 30 anos e tinha o olhar calibrado de quem já viu todo tipo de pessoa chegar numa cidade pequena com uma mala e uma expressão de quem está fugindo ou chegando, e que sabia que às vezes as 2 coisas eram a mesma coisa. Não perguntou por quanto tempo, assinou o contrato por 6 meses e disse que o quintal precisava de água 3 vezes por semana. Eu disse que cuidaria. Helena estabeleceu as condições com a clareza que eu havia aprendido a esperar dela. Encontros na Praça Central. Ela presente, Dona Teresa presente. Horário definido, duração definida, nada fora do combinado. Os meninos não saberiam quem eu era. Não ainda, não antes de haver algo concreto para mostrar, além de um homem que havia aparecido numa cidade que não era a dele, com uma história que eles eram pequenos demais para entender. Eu aceitei tudo sem negociar. Não era hora de negociar, né? O primeiro encontro foi numa tarde de sábado com o sol de Minas, daquela qualidade que parece pintada. Aquela luz que não existe em cidade grande, que faz tudo parecer um pouco mais lento e um pouco mais real ao mesmo tempo. Cheguei no horário. Sentei no banco que Helena havia indicado, do lado da fonte que não funcionava mais, mas que a prefeitura havia decidido manter por razões sentimentais. Os meninos chegaram com Dona Teresa. Helena um passo atrás, os olhos em mim antes mesmo de sentar, avaliando com aquela precisão que nunca havia mudado. Bernardo me encontrou antes de qualquer apresentação formal. Correu até o banco com a energia de quem não separa o mundo em estranhos e conhecidos, só em pessoas que ainda não conversou. Parou na minha frente. Me olhou com aqueles olhos verdes, os meus olhos num rosto que tinha 5 anos e nenhum peso do mundo ainda. Você é amigo da mamãe? Olhei para Helena. Ela me olhou de volta sem me dar a resposta. Era minha para encontrar. Estou tentando ser, disse.
Bernardo considerou isso por 2 segundos, com a seriedade de uma criança que ainda acha que as respostas dos adultos merecem avaliação. Então, quer jogar bola? Havia uma bola de borracha vermelha embaixo do braço dele que eu não havia notado. Eu olhei para a bola, olhei para ele. Quero. Joguei mal. Não era performance de humildade. Eu genuinamente não sabia jogar bola com criança de 5 anos. Nunca havia aprendido essa gramática específica, os passes errados, o gol que você deixa entrar de propósito sem parecer que está deixando, a celebração exagerada que é o preço do engajamento. Errei tudo. Bernardo parou no meio de um chute, me olhou com a franqueza absoluta da infância e disse: "Você é ruim. Eu sei. A gente pode treinar." Ofereceu com a generosidade de quem ainda não aprendeu que existem perdas que não se treinam. "Pode", disse. A garganta fechou um pouco naquele ponto, mas segurei. Lucas não havia se aproximado. Ficou no banco do lado de Dona Teresa durante todo o primeiro encontro, o caderno de desenho no colo, o lápis se movendo. Olhou para mim 2 vezes. Olhadas rápidas, avaliativas, com aquela expressão séria que eu reconhecia porque era minha. Não disse nada. Na saída, Dona Teresa passou por mim e disse baixinho, sem parar: "Paciência é o único caminho." Não esperou resposta. Pegou a mão de Lucas e foi. No segundo encontro, Lucas ficou no mesmo banco. Caderno, lápis, a concentração fechada de quem está num lugar que os outros não acessam. No terceiro, sentou ao lado de mim. Não disse nada, não me olhou. Abriu o caderno na página que estava trabalhando. Uma árvore no quintal de alguma casa, desenhada com aquele detalhismo de criança que ainda não aprendeu a simplificar, porque não sabe que simplificar existe. E continuou desenhando, como se eu já estivesse ali há tempo suficiente para não precisar de apresentação. Ficamos em silêncio por um tempo que eu não medi. Bernardo jogava bola com Dona Teresa do outro lado da praça. Helena estava no banco de frente, o livro aberto no colo, os olhos que subiam do livro para nós a cada intervalo regular. Então Lucas falou, sem tirar os olhos do caderno: "Você tem olho verde igual ao meu." O coração fez alguma coisa que não tinha nome técnico. "Tenho", disse. "Por quê?" Olhei para ele. O perfil concentrado, o lápis pausado sobre o papel esperando. Uma pergunta de 5 anos que tinha o peso de uma pergunta de 50. Porque às vezes as pessoas se parecem por um motivo. Ele ficou quieto por um momento, processando com aquela lentidão cuidadosa que era o avesso do irmão e que eu reconhecia como a forma mais honesta de pensar. Não rápido, mas fundo. Então voltou a desenhar. Virou a página. Começou um desenho novo. Eu não perguntei o quê. Só vi quando ele inclinou levemente o caderno na minha direção. Não para mostrar, só para que eu pudesse ver se quisesse. A família, Dona Teresa com o avental, Bernardo com o cabelo em pé, Helena com o cabelo preso. E ao lado, onde sempre havia o espaço vazio, uma figura, sem rosto ainda, só o contorno, mas estava ali, ocupando o espaço que o lápis havia desviado por 5 anos de cadernos. Eu olhei para o contorno, olhei para Lucas, ele não me olhou de volta. Continuou desenhando com a seriedade de quem está fazendo algo importante e sabe disso. As semanas seguintes tiveram uma textura que eu não conhecia. Não a textura do trabalho, reuniões, decisões, resultados mensuráveis. A textura do tempo, que não produz nada visível, mas que vai mudando alguma coisa por baixo, como água em pedra. Aprendi que Bernardo precisava correr antes de qualquer conversa, não por hiperatividade, mas por necessidade de esvaziar o corpo do movimento acumulado antes que as palavras pudessem sair em ordem. Aprendi que Lucas comunicava com o caderno antes de comunicar com a boca, e que se você ficasse quieto o suficiente, ele eventualmente mostrava o caderno, e que o caderno dizia mais do que qualquer conversa que ele poderia ter.
Aprendi que Dona Teresa me testava com perguntas que pareciam conversa, mas não eram. Aprendi que ela havia decidido sobre mim antes de eu chegar e que a decisão não era a favor nem contra. Era suspensa, à espera de evidência que só o tempo produz. Helena observava. De perto, de longe, com aquele olhar que não perdia nada. Não facilitava, mas não sabotava. Havia uma linha que ela havia traçado entre as duas coisas e que ela honrava com a mesma precisão que havia honrado tudo na vida dela. Um dia, depois de 3 semanas de praça e bola e silêncio com Lucas, ela apareceu na saída com um comentário que não era um comentário. O Bernardo perguntou quem você era hoje de manhã. Eu esperei. Eu disse que você era alguém que estava aprendendo a fazer parte. Não era apresentação, não era definição. Era a frase mais generosa que ela poderia ter dito naquele momento, e eu sabia disso, e ela sabia que eu sabia. O exame de DNA foi ideia minha, não de dúvida. A dúvida havia morrido na janela iluminada daquela quinta-feira, havia sido enterrada pelos olhos verdes de Lucas no banco da praça. Havia sido cremada pela expressão séria de Bernardo, ensinando um adulto a jogar bola. A dúvida não existia mais. Mas havia algo que eu precisava segurar nas mãos. O papel que dizia o que Helena havia dito naquela cozinha que cheirava a jantar enquanto eu gritava. O papel que deveria ter existido 5 anos antes e que eu havia me recusado a pedir, porque pedir era admitir que a dúvida tinha endereço, e admitir isso era ter que olhar para ela nos olhos. 99,99%. Pai biológico. 2 filhos. Levei o resultado até a clínica numa manhã de semana. Helena leu em silêncio. Dobrou o papel com cuidado. Me devolveu. Você sabe o que esse papel me custa? Disse. Nada, respondi, porque você sempre soube. Quem precisava desse papel era você. Não havia raiva na frase. Havia algo mais complicado, o cansaço específico de quem carregou a verdade sozinha por tempo suficiente para saber o peso exato dela. Era, concordei. E deveria ter pedido em 48 horas, não em 5 anos. Esse papel não é para provar nada para mim. É para mostrar que eu sei que a prova nunca deveria ter sido necessária. Ela me olhou por um momento. Não sorriu, não chorou. Guardou o papel na gaveta da mesa do consultório e voltou ao prontuário que estava lendo quando eu havia entrado. Era tudo o que havia para dizer sobre aquilo, e era suficiente. A tarde de inverno chegou com aquela qualidade de inverno de Minas. Seco, claro, o tipo de frio que não pesa, mas que está sempre presente como um lembrete de que as estações existem e têm intenção. Eu bati na porta com a caixa de bolo de padaria numa mão e o livro de dinossauros na outra. O livro era para Lucas. Havia passado por uma livraria na cidade maior durante uma viagem de trabalho e ficado 20 minutos na seção infantil até encontrar algo que parecesse certo. Não comprei brinquedo caro, não comprei eletrônico. Helena havia proibido presentes que custassem mais do que atenção. E eu havia entendido a regra não como restrição, mas como instrução sobre o que realmente importava. Helena abriu a porta, olhou para o bolo, olhou para o livro, olhou para mim. Posso entrar? Antes que ela respondesse, Bernardo apareceu do nada atrás dela. Tinha esse dom específico de materializar no exato momento em que havia algo relevante acontecendo. E gritou com o volume que só ele conseguia produzir. O Lorenzo trouxe bolo! E passou por baixo do braço da mãe para pegar a caixa com as 2 mãos. Helena suspirou com aquela resignação que não era resignação. Era afeto disfarçado de cansaço. Abriu a porta mais. Entrei. Lucas estava no tapete da sala em frente à lareira, o caderno aberto, o lápis em movimento. Levantou os olhos quando eu entrei, aquela olhada rápida, avaliativa. E então, antes de voltar para o caderno, fez o que nunca havia feito nos encontros da praça. Deu um meio sorriso. Pequeno, rápido,
O tipo de coisa que você perderia se piscasse no momento errado. Mas estava lá, e eu não pisquei, e não perdi. Depois voltou a desenhar como se nada houvesse acontecido. Tirei o blazer, sentei no tapete entre os dois. Bernardo já falava sobre o bolo com uma urgência que não tolerava interrupção. Os argumentos se acumulando para justificar que bolo antes do jantar era razoável em certas circunstâncias. Ele enfiou o carrinho de plástico na minha mão, sem parar de falar, e eu segurei, porque era isso que se fazia. Porque havia aprendido que Bernardo precisava que suas coisas estivessem em mãos de confiança enquanto ele usava as dele para argumentar. Dona Teresa apareceu da cozinha com a expressão de quem vai reclamar e já sabe que vai perder. Bolo no meu horário de jantar, mas já trazia os pratos. A lareira estalejou. O fogo tinha aquela cor específica de lenha boa, o calor chegando em ondas que você sente mais nas mãos e no rosto. Bernardo havia escalado no meu colo em algum momento da discussão sobre o bolo e continuava argumentando de lá, com a desenvoltura de quem não vê contradição nenhuma entre pedir favor e ocupar território. Lucas encostou o ombro no meu braço. Não disse nada. Não tirou os olhos do caderno, só encostou. O gesto mais pequeno, o mais silencioso, o tipo de coisa que uma criança quieta faz quando decidiu que você merece o espaço ao lado dela. Eu não me movi. Fiquei exatamente onde estava, com o carrinho de plástico numa mão e o peso leve do ombro de Lucas no braço, e Bernardo falando sobre bolo no colo, e o cheiro de Minas em inverno e lareira e alho vindo da cozinha de Dona Teresa. Helena sentou no sofá. Não ao lado de mim, ainda não, e eu não esperava e não estava com pressa, mas no mesmo cômodo, na mesma luz, no mesmo calor que a lareira distribuía sem preferência para ninguém. Olhou para nós por um momento. Depois abriu o livro que estava lendo e encontrou a página. Não disse nada, não precisava. Eu estava no chão de uma casa que não era minha, de meias, sem blazer, segurando um carrinho de plástico vermelho com um filho no colo e o outro encostado no braço. 5 anos atrasado para tudo, tentando merecer cada segundo que aquela família escolhia me conceder. E por enquanto, por aquele inverno específico, por aquela tarde específica, por aquele calor de lareira que não precisava de permissão para existir, era suficiente.